bem-vindos ao nosso encontro para a nossa aula de português. Mas antes, vamos começar com a nossa oração, agradecendo a Deus por mais um dia, pedindo a sua proteção, a proteção para a nossa vida, para a vida da nossa família e por todos aqueles que estão ao nosso redor. E principalmente por aqueles que hoje sofrem ou a perda de alguém, ou que esteja doente, precisando de ajuda, precisando da proteção de Deus. Então, nós vamos agradecer pelo dom da nossa vida, mas também pedir a proteção para todos que precisam da proteção de Deus. Dizemos agora em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Amém? Bom dia e sejam bem-vindos ao nosso encontro. Então, na aula de hoje, nós vamos estudar sobre produção textual. Nós já vimos em outras aulas, a gramática, a ortografia e hoje nós vamos estudar a produção textual. Junto com o gênero, né? Que quando a gente estuda a produção textual, a gente também estuda um gênero textual, a classificação do texto, tá certo? Então, eu já tive a oportunidade de ouvir a leitura de alguns alunos sobre a produção textual que eles escreveram sobre uma viagem imaginária, que foi sobre conhecer os planetas, né, na galáxia. Então, ouvi a leitura de alguns alunos e textos maravilhosos que já sabem escrever, que já sabem produzir com coerência e coesão dentro do texto. O que é a coerência? É do começo ao fim, tratando o texto com muito cuidado, sem fugir do tema. E coesão, usando elementos dentro do texto que não faz com que o texto não fique muito repetitivo. Então, isso é a coesão, usar elementos que enriqueça o vocabulário do seu texto, tá certo? E recebi alguns textos também, né, das crianças que receberam a atividade em casa, como a Sara, que me mandou um texto muito bom, né, o texto da Sara, muito bem produzido, muito bem elaborado. E outros também que eu ouvi na sala que foram textos muito bons. Todos os alunos que apresentaram seu textos muito bons. A Maraísa, o João Pedro, a Maísa, né? Foram alguns textos que agora eu lembro que foram muito bons. Não só eles, mas todos que tiveram a oportunidade de apresentar seu texto muito bom, tá certo? Então, nós vamos estudar sobre narrar uma história. Ou um conto, né? Porque o conto, ele narra, ele conta uma história. Nós temos contos fantásticos, né? Temos os contos misteriosos. Os fantásticos são os contos de princesas e príncipes que sempre têm um final feliz. Quem já leu conto como a Chapeuzinho Vermelho, a Rapunzel, a Branca de Neve, são contos que vão narrando uma história e se desencadeia para um final feliz. Mas tem aqueles contos misteriosos, né, que tem final inusitado, ou seja, que eles caminham para outro, um final diferenciado. Isso são contos misteriosos ou fantásticos. Então, nós temos o conto, ele tem como característica contar uma história que você ouviu, que você leu, ou uma história que você vai criar, tá certo?
Então, para narrar um texto ou escrever um texto, você precisa de 3 elementos básicos, que é a introdução, que é onde você vai apresentar do que você vai tratar o texto. Por exemplo, você vai falar sobre um futebol na praia. Então, os amigos jogam futebol na praia. Então, um futebol na praia. Então, você vai apresentar o seu tema na introdução. E na introdução, geralmente, tem os personagens e tem o local e o que vão fazer, né? Então, quando a gente diz assim, um dia, e geralmente os contos, eles podem começar com elementos como certo dia, era uma vez, um dia ensolarado, são elementos que você pode introduzir o seu texto na introdução, apresentando o tema. No desenvolvimento, você vai contar o que aconteceu quando nós colocamos o futebol na praia. Quando eu disse, 2 amigos, Tiago e Felipe, foram à praia jogar futebol. Agora eu vou desenvolver esse futebol, essa ação no desenvolvimento. Nós vamos colocar as ações, o que aconteceu, e dentro desse desenvolvimento nós temos que ter um ápice, uma surpresa, algo que seja surpreendente dentro desta história. Então, quando eu digo assim, certo dia, né, certa vez, eu vou usar na introdução. Mas quando eu digo assim, os 2 amigos estavam jogando futebol na praia, aproveitaram que o dia estava propício para acontecer esse futebol e estavam lá jogando. De repente, aí esse de repente ele já vai dar um clímax na história, uma surpresa, algo surpreendente. De repente, eles chutam a bola tão forte que acaba acertando a barraca de uma senhora. Isso é algo que dá um clímax na história. A senhora sai furiosa da barraca e enfurecida e atordoada porque a bola pegou justamente na sua cabeça. Os meninos ficaram assustados. Isso é um clímax, né? Eles estavam jogando, de repente algo acontece. E aí ela conversa com os meninos nesse momento. Agora nós vamos para a conclusão. É o desfecho da história. É o que vai, né, do começo, da introdução, do desenvolvimento e da conclusão, ela vai dizer como foi que foi solucionado esse problema. O problema das crianças terem jogado a bola na senhora, né? Então, é o desfecho. Aí ele vai colocar, né? Por fim, você pode usar elementos para concluir, como por fim, portanto, e assim todos, né? São mecanismos que você pode usar para concluir um texto. E aí, por fim, depois de toda esta confusão, as crianças foram embora e entenderam que jogar futebol na praia próxima a barracas pode gerar confusão. Então, isso é o desfecho, o final da história. As crianças foram embora e entenderam que não podem jogar futebol próximo às barracas, pois podem atingir alguém. Entenderam? Toda narrativa ela tem que ter esses 3 elementos. A introdução, que tem que ter o local, os personagens e o que estão fazendo. No desenvolvimento, você vai mostrar a situação em que estes personagens e este local, o que eles fizeram neste local.
E a conclusão, e dentro do desenvolvimento, é importante ter aquela parte surpreendente dentro do texto. E na conclusão é o desfecho, a solução do conflito, do mistério, da surpresa. Como é que eu vou resolver esta história? E é o desfecho, tá certo? Então, na atividade de vocês vão produzir um texto utilizando destes elementos que nós acabamos de ver. Usem a imaginação, usem a criatividade, porque eu sei que todos vocês têm, tá certo? E não esqueça, toda história precisa-se de um título e desses 3 elementos. E esses 3 elementos geralmente são marcados por parágrafos, né? O primeiro parágrafo da introdução, o segundo parágrafo. Esse segundo parágrafo você pode até dividir em 2, dependendo, por exemplo, dos conflitos e o clímax, que é o fato surpreendente. E finalizando com a conclusão, outro parágrafo, tá certo? Então, boa atividade. Qualquer dúvida, não fiquem com dúvidas. Se o vídeo não foi suficiente para tirar suas dúvidas, pode me chamar e perguntar, tá certo? Então, um beijo, até o nosso próximo encontro.